a Deus do mesmo jeito. E vamos assim até Jesus voltar ou nós ir ao encontro dele. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Pode dizer aleluia? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga Jesus é bom. Tinha um pastor, ele dizia assim: Jesus é bom para nós. Vamos dizer isso? Jesus é bom para nós. Aleluia, amém? Glória a Deus. Está aí, fique de pé, igreja. Vamos reverenciar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Números capítulo 10, versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocarei as vossas trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vós serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. A parte C do versículo de número 10 diz: E os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Tome assento. Louvado seja Deus. Queridos, esse texto do livro de Números, capítulo 10, a partir do versículo 1, versículo 10, está narrando uma história, louvado seja Deus, de um período em que o povo de Israel, ele estava peregrinando até a terra prometida. Deus havia resgatado com mão forte e poderosa a nação de Israel, a então os hebreus da terra do Egito, através de Moisés, e eles estavam andando no deserto. Uma viagem que, segundo os historiadores, levaria 40 dias para chegar ao destino. Deus os traz em um trajeto que leva 40 anos para entrar na terra prometida. E quando eu vou analisar o porquê Deus leva um período de 40 anos para entrar o povo de Israel, haja visto que apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida, porque os demais pereceram no decorrer do deserto. Eu posso entender pela psicologia, ela é clara quando nós analisamos a mente do povo que estava caminhando no deserto. Aquele povo, embora estar livre agora, foram escravos. Eles estavam no deserto peregrinando, os seus corpos estavam livres, mas as suas mentes ainda eram escravas. Por isso Deus não permitiu que aquele povo entrasse na terra prometida, porque a terra prometida é para quem é livre, a terra prometida é para quem está liberto, a terra prometida é para quem tem uma mente perfeita, uma mente ligada em Deus. Por isso Deus, durante o período do povo de Israel que estava no deserto peregrinando, Deus matou todos eles. Apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. E o povo está sendo guiado pelo deserto, e a Bíblia diz que durante o dia uma nuvem ocultava o sol para que o povo
refrigerasse, porque o deserto durante o dia faz muito calor, o sol é causticante, e à noite uma coluna de fogo guiava o povo de Israel no meio do deserto. Por isso que o povo de Israel era abençoado e seguia em caminho seguro, porque a palavra de Deus diz que aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Louvado seja Deus. Aquele que está escondido no Senhor, Ronival, ele tem descanso do seu corpo físico, da sua mente, e tem uma vida espiritual ligada com Deus. Louvado seja Deus. Aquele povo estava peregrinando no deserto. Me dê mais retorno. Me dê mais retorno. Aquele povo estava peregrinando ali no meio do deserto, e a Bíblia diz que Deus chama então Moisés e fala para Moisés dizendo: Moisés, você vai pegar um metal de prata, um minério, e vai fabricar duas trombetas de prata, e vai entregar na mão do sacerdote. Para que essas trombetas de prata? Eram duas trombetas de pratas que deveriam ser tocadas em ocasiões especiais, tais como em reunião com príncipes e os cabeças de Israel. Também eram para ser tocadas em tempos de guerra, tempos de alegria, em solenidades e princípios de meses, holocausto e sacrifício pacíficos. Para isso, as trombetas de prata foram criadas. Glória a Deus. E Deus cria, irmãos, Deus manda Moisés fabricar aquelas trombetas. Quando nós olhamos para a história, nós podemos entender que havia dois tipos de trombetas que foram criadas pelo povo de Israel: as trombetas de prata e as trombetas feitas por chifre de carneiros. Havia esses dois tipos de trombetas em Israel. Acha também que quando nós olhamos para o que é a trombeta, nós vamos ver que a trombeta ela alcançava apenas 2 notas da escala musical. Era um instrumento que, diante de um tamborim, diante de um violão, de uma guitarra, era um instrumento com apenas 2 notas da escala musical. Então, quando alguém tocava aquele instrumento, o sonido daquele instrumento era alto, porque as notas que alcançavam eram 2 e eram notas altas. Então, quando se tocava, todo o povo de Israel que estava no deserto ouvia aquelas trombetas. A voz de Deus também é assim. Quando Deus grita na terra, todo o povo abre os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. E aquelas trombetas foram criadas, eram trombetas de prata. E Deus fala para a nação de Israel, para Moisés, dizendo: Moisés, quando você fabricar a trombeta será entregue na mão do sacerdote. Quando o sacerdote tocar a trombeta, toda a congregação se reunirá perante os sacerdotes para ouvir a minha voz, porque ao tocar a trombeta eu falarei com eles, e aquilo que eu falar servirá de estatuto eterno para todas as gerações. A palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus ela é de ontem, do passado, ela é de hoje, do presente, e ela também será do futuro, porque a palavra de Deus ela é como Deus, ela é imutável. Nós somos seres mutáveis, nós somos seres que às vezes nós estamos com uma mente fixa em alguma coisa, e de repente a nossa mente começa a oscilar, a nossa mente começa a visitar lugares diferentes. Mas a mente de Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. O nosso Deus está em todo lugar, e a sua voz é verdadeira, e ela é ouvida até os confins da terra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus é maior. Quando Deus cria as trombetas, Deus estava trazendo para a nação de Israel uma prefiguração de Cristo. Tudo que Deus criou para o tabernáculo trazia uma prefiguração de Cristo e da igreja. Deus fala da igreja através de símbolos, através de enigmas e através de profecias. Deus, no Antigo Testamento, Deus revelava Cristo e a sua igreja. Por isso que eu estou pregando nessa noite para você a respeito dessas trombetas, porque eu quero mostrar para você que essas 2 trombetas de prata
elas prefiguravam Jesus Cristo e também prefigura a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, nos dias atuais. Amém, Jesus. Glória a Deus. Elas deveriam ser tocadas nessas ocasiões específicas, em reuniões de príncipes, em reuniões de sacerdotes. Elas deveriam ser tocadas no início dos meses, também quando fosse trazer o holocausto, os sacrifícios pacíficos, nas solenidades de Israel, nas festas de Israel. Essas trombetas deveriam ser tocadas, mas havia duas ocasiões específicas para essas trombetas ser tocadas, e é sobre essas duas ocasiões que eu quero pregar para você nessa noite. A primeira é que quando as trombetas de prata eram tocadas, era para haver a convocação da congregação. Quando as trombetas de prata se tocavam, toda a congregação, todo o povo de Israel se reunia. A segunda ocasião em que essas trombetas eram tocadas era para a partida dos arraiais. Quando as trombetas pela segunda vez era tocada pela boca do sacerdote, a Bíblia diz que o povo partia dos arraiais. Quer dizer, havia uma convocação e havia uma partida. Quando Deus cria as trombetas de prata, Deus estava convocando o povo de Israel e também estava anunciando seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que um dia haveria de vir e morrer na cruz do Calvário. As duas trombetas de prata batida prefigurava Cristo, que foi moído e crucificado no Calvário por anunciar o reino de Deus. Veja bem, as trombetas eram de prata, isso é fato. Jesus foi traído por um preço de 30 moedas de prata, equivalente a 45 a 50 mil reais no dinheiro de hoje. Quando Judas aceita do sumo sacerdote e dos escribas 30 moedas de prata, foi o preço em que pagou-se para trair Jesus, para que houvesse a traição. Um dia, se nós pegássemos e levássemos monetariamente aos dias atuais, isso equivale a 45 a 50 mil reais. Foi o preço da traição de Jesus Cristo, que Judas traiu Jesus. As trombetas eram de prata batida, significando que Jesus foi moído por nossas transgressões. Quando eu olho para o sacrifício de Cristo na cruz, eu posso ver que Jesus levou 39 chicotadas por uma arma especial chamada azorrague de 12 pontas. Foram 468 feridas abertas no corpo de Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos africanos. Cada espinho mediu cerca de 7 a 10 centímetros. Jesus levou uma cruz cerca de 2 quilômetros até o Calvário. Foi pregado com pregos que tinham de 15 a 20 centímetros e ficou pregado 6 horas, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde na cruz. Por isso que a trombeta, quando Deus deu a ordem a Moisés para fabricar a trombeta, Deus disse: Moisés, a trombeta é de prata batida. Isso significa que tinha que pegar o metal bruto, pegar uma marreta, esquentar ele no fogo e bater até que ele criasse o formato das trombetas. Foi assim que Jesus Cristo morreu e sofreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que agradou a Deus, foi da vontade de Deus, moê-lo, fazendo-o enfermar, para que eu e você, pecadores miseráveis, dignos de morte cruel, dignos de ir para o inferno, porque as nossas obras eram terríveis, mas Jesus, como prata, como trombeta na mão de Deus, foi abatido, foi sacrificado. A Bíblia diz que como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, porque ele morreu, porque ele sabia que hoje, nesta noite, estaria reunidos uma igreja lavada e remida no seu sangue. Se você quer, abrir a boca e ter glória para Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O ciclo de prata era usado para resgate de um israelita. Jesus pagou o resgate de toda a humanidade. As trombetas de prata representavam para Israel a voz de Deus
sendo anunciada a toda a congregação. A minha Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus foi anunciada para Israel através das trombetas, mas para os nossos dias, para a igreja, a palavra de Deus foi anunciada através do seu Filho Jesus Cristo, que a Bíblia diz que é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tudo isso que eu falei é que as duas trombetas de prata, elas prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, do seu ministério e do seu sacrifício. Mas também as duas trombetas de prata prefiguram nos dias atuais a sua igreja. Em primeiro lugar, Jesus, quando estava em Betânia, depois de haver sido crucificado, depois de haver ressuscitado ao terceiro dia, a palavra diz que Jesus estava na aldeia de Betânia, reunido com seus discípulos e mais alguns irmãos. E Jesus estava ali na aldeia, dando as instruções finais a respeito do ministério dos apóstolos e também do reino de Deus. Jesus está instruindo os seus discípulos e Jesus diz para eles, dá uma ordem direta para eles: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Jesus dá uma palavra de ordem, não foi apenas para os discípulos, mas também para a igreja. Jesus disse: e começai por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. As duas trombetas de prata que prefiguravam Jesus, que representavam Jesus, é a missão da igreja nos dias atuais. Jesus está dizendo para nós: começai por Jerusalém pela sua casa, começai por Judeia pelo seu setor, começai por Samaria pela sua cidade, pelo seu estado, e ide até os confins da terra, levando a minha palavra. Quantos estão aqui com seus corações ardendo e desejosos de evangelizar, de levar a palavra de Deus, para que as pessoas possam ouvir e saber o quanto é bom servir o Deus verdadeiro que nós servimos? Glória a Jesus. Glória a Deus. As trombetas de prata representam nos dias atuais a convocação da congregação. Quando você aceita Jesus e entende que Jesus te salvou com uma finalidade, com um propósito de anunciar a sua palavra, você começa a ser uma trombeta de Deus. Você começa a ser um mensageiro de Deus. Você começa a ser a voz de Deus na terra. E a sua missão é levar a palavra de Deus às pessoas que estão perdidas aí fora. Você começa a participar da convocação da congregação, reunindo o povo para adorar e para servir a Deus. Louvado seja Deus. Mas a primeira pergunta que eu te faço, você que já entendeu essa mensagem, que é seu dever, é o propósito de Deus anunciar a mensagem às pessoas que estão aí fora. Você, como trombeta de prata na mão de Deus, que está aí nas suas mãos, levando a mensagem de Deus, está sendo, a trombeta de prata na sua mão está sendo tocada? Esta é a pergunta. A trombeta de Deus que está na sua mão, ela está sendo tocada? As pessoas estão ouvindo de você a voz das trombetas de Deus? O evangelho da salvação, que limpa, que purifica, que lava o pecador, está sendo anunciada pela sua boca? Ou você, como diz o irmão Wellington, apenas aceitou e está satisfeito? Ou você é orgulhoso a ponto de aceitar Jesus e ficar calado? É sua obrigação levar a palavra de Deus. Em segundo lugar, como trombeta de Deus, que tipo de som ou mensagem você está transmitindo? Você está evangelizando, você está visitando as casas, você está pregando, entregando folheto, mas eu te pergunto nessa noite, que tipo de mensagem é que você está transmitindo? Tem pessoas que, para aglomerar multidões, estão transmitindo as suas trombetas, as suas bocas, estão transmitindo carro novo, casa nova, muito dinheiro. Não venha para a nossa igreja porque aqui você prospera.
Vem para a nossa igreja, aceita Jesus, porque aqui você vai ter a sua casa própria. Aceita Jesus porque aqui você vai ter um carro novo. Aceita Jesus porque aqui você vai ser abençoado, vai prosperar. Isso é consequência natural de uma vida com Deus. É consequência natural de uma vida financeira organizada, de um planejamento. Mas eu louvo a Deus porque acima de todas as coisas eu tenho o maior presente de Deus, que é a salvação. Orivaldo, eu sou salvo para a glória de Deus. Você que é salvo, se alegra na presença de Deus, porque você é salvo em Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 8 diz: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Quem? Se nós começarmos a ensinar as pessoas que ser crente é carro novo, que ser crente é ter casa própria, nós não estamos preparando o povo para a batalha espiritual que a cada dia está se aproximando. É por isso que quando o crente não consegue o que é prometido para ele, a casa nova, o carro novo, ele se desvia, porque ele não está sendo preparado com a verdadeira palavra de Deus para a verdadeira batalha. Jesus disse que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes celestiais. Louvado seja Deus. Você está ouvindo que mensagem? A que mensagem você está dando ouvido? Dê ouvido à mensagem verdadeira, que às vezes vem sobre as nossas feridas e dói, mas serve para nos curar, para nos firmar, para nos alicerçar na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. A trombeta não pode calar, pois a mensagem é urgente. Você está transmitindo a mensagem e a trombeta de Deus não pode calar. A mensagem de Deus não pode parar, porque ela é urgente. Nós não pregamos para amanhã, nós pregamos para hoje. E a nossa mensagem é: Jesus está voltando. Quando eu vou nas casas evangelizar, quando eu vou nas ruas evangelizar, eu não me preocupo com o tipo de sermão teológico que eu vou pregar às pessoas. Eu me preocupo em dizer para elas que o meu Jesus está voltando, e eu quero que ele faça parte desse povo seleto que irá morar com ele nas mansões celestiais. Esta é a minha preocupação, de mostrar às pessoas que o meu Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Oh, glória, Ramanassuri, canta Lamanás, aleluias. Essa é a convocação da congregação. Nós temos que reunir o povo, dizer para eles: vamos ficar em Jesus, porque em Jesus nós temos segurança. Vamos anunciar ao povo que Jesus está voltando para buscar um povo santificado, para morar com ele para todo sempre. Louvado seja Deus. A segunda trombeta das trombetas de prata, quando elas eram tocadas, era para que o povo partisse dos arraiais. Primeiro lugar, o povo, a trombeta era tocada, as duas trombetas eram tocadas para o ajuntamento do povo. Assim, quando a trombeta era tocada pela segunda vez, era para a partida do povo dos arraiais. O povo começava a partir, começava a marchar para a igreja dos dias atuais. A mensagem está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 14, 15, 16, 17, que diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. A trombeta de partida, quando a trombeta de Deus tocar, nós estaremos preparados para subir com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz que o mistério da palavra não é a trombeta, até porque as
as trombetas ainda não haviam sido de Apocalipse, o livro de Apocalipse não havia sido escrito. As trombetas que Paulo está falando é uma alusão às trombetas escritas no livro de Números, no capítulo de número 10, e o versículo de 1 ao versículo 10. O povo da igreja de Tessalônica, a maior parte deles eram judeus, então eles conheciam a história, mas as trombetas do Apocalipse ainda não haviam sido escritas por João. Então eles entenderam o que significavam as trombetas. O mistério que Paulo está escrevendo para eles é dizendo: olha, os mortos, os que já morreram, mas morreram no Senhor, eles não morreram, não foi uma morte comum, eles apenas estão dormindo. Olha para mim, quando o crente morre, a morte não busca ele, quando ele dorme no Senhor, porque quando ele fecha os olhos aqui, Jesus já está do seu lado, com a sua mão estendida, esperando ele para levar para o seio de Abraão, para o lar celestial. Crente não morre, a morte não vem buscar o crente, como acontece com o ímpio. Quando o dia que você morrer, se Jesus não voltar primeiro, Jesus estará do seu lado. Quando você fechar os olhos aqui, você estará na eternidade com Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus. Eles conheciam a história das trombetas de prata. Haja visto que o Apocalipse ainda não havia sido escrito. Louvado seja Deus. Cristo descerá com os que dormem no Senhor e receberão os seus corpos. Quando o apóstolo Paulo está explicando esse mistério à igreja de Tessalônica, ele diz que os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Quando a trombeta de Deus tocar e Jesus descer, ele descerá com a sua igreja, com os que dormem no Senhor. E no momento o apóstolo Paulo diz que é no abrir e fechar de olhos, será muito rápido. Aqueles que estão nos túmulos sairão e receberão os seus corpos, e os seus corpos serão glorificados para poder subir nos céus. E os que estiverem vivos em Cristo serão raptados e subirão em corpos glorificados. Louvado seja Deus. Quando Jesus voltar e você estiver vivo, você não vai subir com esse corpo comum material, com essa mortalidade, com esse defeito, essa doença, que às vezes você vai passar a vida inteira pedindo a Deus, dizendo de joelho, dizendo: Deus me cura, Deus me cura. Mas o Espírito de Deus vai confortar o seu coração e vai fazer como Paulo: a minha graça te é suficiente. Mas quando Jesus voltar, a Bíblia diz que nós teremos o nosso corpo glorificado. Aquilo que é mortal, Paulo diz, transformará-se em imortalidade. O nosso corpo será glorificado, incorruptível. Louvado seja Deus. Aleluia. A trombeta será tocada para a partida dos arraiais. Se trata do arrebatamento da igreja. Por isso eu digo para você: você está preparado? Dias atrás eu coloquei no WhatsApp: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque, irmãos, eu sou convicto. Eu sei que sou crente lavado no sangue de Jesus. Eu sou convicto. Eu sirvo o Deus verdadeiro. Não é de prata, não é de ouro, é o Deus verdadeiro. A irmã colocou no WhatsApp respondendo dizendo assim: será que nós estamos preparados? Eu pergunto para você: você está preparado? Você faz uma análise da sua vida, da sua mente, da sua consciência de vez em quando e pensa com você mesmo em uma autoanálise de consciência, dizendo: se Jesus voltar agora, a trombeta de Deus soar e a partida do arraial começar, será que eu estou preparado para subir com a igreja de Jesus? Glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Será que nós estamos preparados? Se você crê no Jesus que ressurgiu dos mortos, você também subirá com ele. Louvado seja Deus. A palavra ressurreição no original hebraico, do original grego, é
Dinamis, que quer dizer dinamite. Quando Jesus ressurgiu, ele quebrou como uma dinamite tudo aquilo que impedia a nossa ressurreição. Jesus é a primícia daqueles que serão ressurretos. Nós que quando morrermos, nós ressuscitaremos com o Senhor, porque a Bíblia diz: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu arguilhão? Jesus quebrou. Lá no Salmo de número 24 diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entreis o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Foi ele quem venceu o dragão, foi ele quem pisou na cabeça da serpente. Ele venceu a morte, ele tomou nas suas mãos a chave da morte e do inferno. É nas mãos dele que está a nossa vitória. O apóstolo Paulo diz: se eu vivo e creio apenas para este mundo, sou um dos mais miseráveis sobre a face da terra. Mas se eu creio que o meu Jesus ressuscitou dos mortos, eu sou feliz e subirei com ele, ressurgirei com ele. Louvado seja Deus. Você vai subir com Jesus. Só os que vão subir com Jesus, dê glória a Deus e fica de pé para nós orar. Louvado seja Deus. Fica de pé. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vivemos o tempo das trombetas de prata. Mas o que é isso? Nunca ouvi isso. Nós vivemos o período das trombetas de prata. A primeira trombeta, a trombeta da reunião da congregação. Pregue a palavra de Deus, evangelize, anuncie às pessoas, dizendo para elas que ainda há vagas. Aqui na igreja ainda tem banco vazio. Aqui na igreja ainda há espaço. E quando aqui encher, pela graça de Deus, vamos alugar outro lugar maior. Por isso não tenha medo, não se preocupe. Avise as pessoas que aqui tem lugar, que aqui nós pregamos Jesus, que aqui nós ensinamos as pessoas a se encontrarem com Deus e a viver uma vida de maturidade com o Senhor. Vivemos o período da reunião da congregação, mas brevemente vai chegar o período em que a trombeta vai ser tocada para que nós partamos dos arraiais. Nós vamos deixar essa terra, nós vamos partir e nos encontrar com o Senhor. Carros se desgovernarão, aviões cairão dos céus, porque aqueles que estão dirigindo, os crentes salvos em Jesus, serão raptados e o mundo se transformará em uma confusão. Mas nós estaremos nas bodas do Cordeiro. 7 anos de tribulação aqui na terra, enfrentando a besta, o falso profeta, o anticristo, mas a igreja estará no céu. 7 anos de bodas. A Bíblia diz que Jesus, irmão Wellington, irmão Jefferson, será o diácono. Ele nos servirá na mesa, nas bodas do Cordeiro. 7 anos de festa. Quem quer participar? Quem quer participar? Quem quer estar com Jesus? Quem quer estar nas bodas do Cordeiro? Então abra a boca e glorifica Ele. Louvado seja Deus. Oh, Ramanabasuri canta lamanai, Rabashuri canta lamanabasu. Oh, Deus de maravilha, Senhor meu Deus, a minha oração nessa noite é que aqueles que não são convictos da sua salvação, que eles se preparem, que eles analisem as suas vidas, se cheguem mais a Deus, para que possam subir no arrebatamento da igreja. E aqueles que têm a sua convicção, que nós continuemos, Senhor, firmes em Ti, na rocha, alicerçado, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor quando a trombeta de Deus for tocada. Esta é a minha oração nessa noite, e eu agradeço a Deus pela oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Foi uma bênção de Deus. Quero convidar aqui o evangelista José para orar por nós. Amém.